Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. E hoje com um convidado para lá de especial. O nome dele é João Batista, mas não foi ele que batizou Jesus, não. Vocês vão conhecer ele agora. Ele é marido da Lázara, pai do João Pedro, pai da Vitória e da Raíssa. Ele que é empresário do ramo de construção, ministro de louvor e líder do Ministério de Ação Social da Igreja Batista da Lagoinha. Além disso tudo, ainda seminarista do Seminário Carisma. João, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco aqui. A gente teve marcando alguns dias, mas Deus quis que fosse adiado. Ele preparou o dia de hoje para você estar aqui presente conosco. Realmente é uma honra tê-lo. É uma honra poder escutar um pouco do testemunho, do seu testemunho, do que Deus fez na sua vida. A gente conhece, mas tem muita gente que só conhece aquele João que está lá louvando, aquele João lá que está cantando, aquele João que está lá no altar, que é uma bênção, mas muita gente não conhece o seu testemunho, as lutas que você já travou, o processo que você passou para chegar até onde você está. Seja muito bem-vindo, se apresenta um pouco para o pessoal aí, fala assim, a gente costuma começar perguntando como tudo começou. Como que foi essa trajetória, esse início de caminhada com Jesus? Boa noite. Queria te dizer que a honra é toda minha, né, fazer parte desse podcast, já tão conhecido, onde já passaram várias pessoas aqui, várias personalidades, né. É uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história com você, Rafael. Amém. Eh, lembrar das histórias é muito bom. Um dia desse eu estava lembrando a importância, dos homens e das mulheres de Deus na parte do evangelismo, né. Eu nasci numa família muito pobre, a gente era uma família onde tinha 6 irmãos, né, morava numa casinha pequenininha, e aí a gente tinha uma vizinha que era a dona José, a gente chamava ela de Dona Zezé. Era uma mulher cristã, onde seus filhos serviam a Deus, e ali uma das netas dela me apresentou Jesus, né, numa igreja presbiteriana ainda, lá de muito tempo ainda, aonde eu tive a oportunidade de caminhar um período com uma missionária que na época, acho que era Débora Giannini, de uma igreja presbiteriana de E você tinha Ponte. quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 7 anos, 8 anos, né. E aí nessa igreja eu comecei na escolinha dominical, né, e aí Deus começou a fluir ali meu chamado, que era para o louvor, e ali a gente começamos ali a aprender as primeiras notas do violão, e aí fui evangelizado, eles me apresentaram Jesus, né, e esse foi o meu início da minha caminhada. Eu fui o primeiro cristão da minha igreja, né, mas eu já vinha, assim, de uma família que os meus tios-avós era da uma igreja cristã do Brasil, né, onde a maioria dos meus primos era músico da igreja também, tocava saxofone, trombone, né. E aí da minha família, da parte da minha mãe, assim, dos meus avós, eu sou o primeiro cristão, assim, que Deus me chamou aos 7 anos de idade. Amém. Então sempre tem o início, né? Sempre Sempre tem o tem, início. graças a Deus que você encontrou Jesus. Mas e aí você encontrou com 7 anos, então foi o início ali. O Mas início. aí permaneceu ou não? Ou foi dar uma Não, passeada? não, fui dar uma passeada, É? fui dar uma passeada. Aí o processo é muito longo, né. Aí começa aí a minha trajetória musical quando nesse período de conhecimento da palavra do Senhor, eu tive um processo de enfermidade, aonde Deus já começou lá no começo, já preparar a minha vida para poder, estar entrando hoje nesse testemunho. Eu lembro que mais ou menos nesse período, eu lembro que era um período de Natal e eu fiquei muito doente, a gente era muito pobre, uma família de muitas crianças e era um período muito difícil, a gente morava no fundo da casa do meu avô, do pai da minha mãe, e eu lembro que eu com a minha irmã, a gente ficou muito com a saúde muito fragilizada, a ponto de quando minha mãe levou eu fui internado no hospital da Santa Casa e aí o médico deu um diagnóstico: "Ah, pode levar seu filho, não vai ter jeito mais não". Eu estava muito fraco, né, tive uma anemia profunda que depois foi
desencadeando, aí virou leucemia. Então eu com a minha irmã, uma minha irmã do meio, nós tivemos leucemia, e aí Deus já Só para mim preparou fazer aqui a linha do tempo. Então, e você tinha quantos anos, então? 7 anos, Sete. logo, com sete Você anos, então teve uma leucemia com com 7 sete anos? anos. Logo após conhecer Jesus, eu tive essa leucemia, e Deus preparou um casal abençoado, né, que passou no final de ano dando presente para crianças carentes, conversou com a minha mãe, aí vendo aquela situação, não tinha condição de tratar ali, pediu que a minha mãe deixasse eles levar para cuidar, né, que hoje eu posso falar que eu tenho um privilégio, eu tenho duas mães, né, gente? A minha Uhum. mãe que me gerou e uma que me criou. E tem meu pai, que é o pai de coração, que eu adotei como pai, né? Que é o Nilson da Parmegiana, junto com alguns empresários da cidade. Na época, meu pai era gerente da Churrascaria Gaúcha, ele trabalhou ali por 29 anos, e ali juntou-se alguns empresários, médicos, pessoa do comércio, nessa luta para poder me ajudar nessa recuperação da minha saúde. E aí, nesse período, eu fui morar com o Nilson, com a Ilma, né? Onde eles esforçaram todos os seus esforços financeiros para gastar para a recuperação da minha saúde. Ali é onde eu fiquei uns 8 meses internado na Santa Casa, andei mais uns 3 meses de cadeira de roda. Então foi um processo bem demorado. Mas eu vejo E que naquela Deus. época não era igual hoje, Não, né? não Com era toda a igual hoje. tecnologia que tem É. hoje, Mas eu vejo assim, sabe, Rafael? Eu vejo a mão de Deus desde o começo desde da o minha começo. vida, tipo assim, preparando pessoas para estar me ajudando, né, em tudo para que Deus me trouxesse até aqui hoje, né? E aí, para a honra e a glória de Deus, eu fui curado, né? Aí, um certo momento, eu já fui criando, virando rapazinho, mocinho, esse dom que Deus colocou na minha vida continuou fluindo. Mas aí chegou um certo ponto, aí eu fui trabalhar na noite, trabalhar de garçom no restaurante que meu pai, que eu chamo que é o Nilson de pai, ele tinha um restaurante ali de trás da prefeitura. E ali eu comecei a trabalhar na noite, logo depois eu conheci a noite, até os 16 anos, 17 anos, eu não tinha saído para lado nenhum, então eu vivia só para a família mesmo, assim, dentro da minha família, né, que era eu, ela, a Nana Chara, e eu tinha meus irmãos de sangue, que meu pai sempre falava, ó, você mora aqui, mas você tem sua mãe, então todos os recursos que você ganhar aqui, eu quero que você gasta lá. E aí eu cresci dessa forma, mas chegando mais ou menos com os 17, 18 anos, fluiu o chamado musical, e aí eu esqueci que eu era servo de Deus e fui para a noite, né? Fui tocar nas casas noturnas, onde que a gente Isso tinha na banda, Cidade de na Passos. Cidade de Passo, né? Fui de um grupo chamado Pique do Pagode, que foi o primeiro grupo de pagode de Passo, onde nós fizemos muito sucesso. Toquei um período pequeno, né? Tive o privilégio de tocar contrabaixo com Edinho Santa Cruz, com o Camilim, na época que teve o sucesso do Paranela a Noite Inteira, uma música que fez muito sucesso. E aí eu tive essas oportunidades. Aí eu fui músico por muito tempo, conheci a Lázaro, minha esposa, eh, Nesse período. nesse período, né, de músico, né, tocando, ganhando a vida como músico. E aí, bem lá na frente, eu tive as quedas, né? Que as quedas, assim, tive muitos períodos de alegrias tocando no mundo, mas depois veio o vício, veio a bebida, aonde eu fiquei, assim, tipo assim, caí no estágio, assim, de miséria mesmo, né? Comecei a ter que pedir na rua, né, para beber. Nesse período, eu lembro que foi um período muito difícil. Eu lembro um período que eu mais um irmão meu Isso você mais já era velho. casado? Não, Nessa fase, não. ainda não. Mas assim, eu tive um período muito difícil, porque logo depois o meu pai de sangue faleceu, e aí minha mãe ficou com os irmãos, aí eu tive que ajudar, né, meus irmãos, minha mãe. E aí a única fonte de renda que eu tinha era, eu fui catador de reciclável, pra você ter uma ideia. Mas e aí? Então, nesse período do vício e que você estava catando, sendo catador, a música então ficou de lado. Você parou de cantar na noite. Não, eu parei de cantar na noite. Porque chegou a um nível que você não estava nem conseguindo mais cumprir seu compromisso. Na verdade, passou-se um período né, entre esse período, foi entre meio período. Na verdade, esse reciclar veio até antes da música, né? Foi um período que foi de crescimento, onde depois eu encontrei alguns irmãos. Hoje até tem alguns irmãos que caminham comigo na igreja, consegui resgatar comigo. Um é o Eliezer, que Amém. tá lá.
com a Mariana. E aí o Eliezer, eu conheci o Eliezer, e na verdade quem me apresentou O Eliezer conheceu ele na época do pagode, na né? época do pagode, o Eliezer me apresentou assim uma melhora, né? Onde ele vivia uma família melhor, e aí a gente teve essas oportunidades de trabalho, né? A gente trabalhava e aí começamos a agregar, mudando a minha história ali, né? Depois do catador de papel, fui cortador de cana, usina. Aí conheci esse pessoal do Pique do Pagode, a gente lá, a maioria era pintor, a gente montamos essa equipe, eu agreguei, e aí a gente acabamos assim, começou a mudar a história. Mas logo na frente, depois do casamento, é onde que eu caí nesse período de alcoolismo, né? Que é onde que eu fiquei, que eu virei, assim, basicamente um usuário alcoólatra mesmo, né? Não Não tinha era, mais não é você não bebia ali de segunda, você bebia realmente todos os todos dias. os dias, Todos os dias, acordava bebendo. acordava bebendo, a ponto de não conseguir trabalhar. E olha para você ver, assim, ó, o período mesmo assim de fui tocado, chamado por Deus, foi quando um dia eu estava sentado numa esquina, e aí eu já tinha assim, eu tinha uma casa, tinha um casamento, eu sempre fui muito trabalhador, eu sempre consegui sustentar a minha casa, minha família, mas eu estava naquele período de vício. Mas eu lembro que passou um rapazinho, na época ele era novinho, Gilsim. Ele vestia igual crente mesmo, calcinha social, dobrada. E aí aquele menino me chamou a atenção, só com um violãozinho debaixo do braço. Eu lembro que eu estava sentado numa esquina, mas eu já tinha carro, tinha casa, já tinha uma profissão, mas eu estava muito triste, porque eu estava no vício, não conseguia sair. Eu olhei aquele menino, Tinha uma lacuna se preenchendo ainda ali, que ela só é preenchida ali com a presença de Jesus na através de nossa vida, Jesus. né? Você pode ter, igual você falou, a gente pode ter carro, pode ter casa, É, pode estar com a vida financeira top, né? Lá em cima, mas sempre vai ter aquele vazio que ele só é preenchido com Jesus, né? só é preenchido com E Jesus. era isso que você tava precisando naquele É. momento ali que você viu o Gilcinho. Quando eu olhei para aquele menino, eu falei, nossa, uau, o menino passa aqui, ele não tem nada, ele mora ali com a mãe dele, anda de a pé, de chinelinho de dedo, mas uma felicidade. E aí eu lembrei, eu olhei e falei assim, não, mas ele é crente. Aí eu comecei a observar os cristãos. Eu olhava nas igrejas, eu via que as pessoas chegavam, e eu não via, eu via que as pessoas às vezes até passavam algo, mas eu nunca via essas pessoas tristes. Eu via essas pessoas sempre alegres, sempre sorrindo. E, tipo assim, deu aquela vontade imensa de buscar de Deus, sabe? Mas sempre precisa de alguém para apresentar Jesus para a gente, né? Eu já tinha conhecido Jesus, mas o tempo foi tão longo, o sofrimento foi tão longo, que eu acabei foi esquecendo a minha identidade, o meu chamado que eu tive lá com 7 anos, olha para você ver. Mas aí a minha mãe também, a minha mãe, que é a Aparecida, a mãe de sangue, Dona Cida, ela também, Deus tinha um chamado na vida dela, né? Eu lembro que uma vez um pastor da Assembleia de Deus, o pastor Gilmar, eu lembro que ele cuida da minha mãe, da família da minha mãe até hoje, e ele falou um dia para ela, Dona Cida, a senhora precisa eh, procurar uma igreja, a senhora precisa entrar na presença de Deus, porque Deus vai mudar a sua história, né? Porque nós éramos uma família muito bagunçada, na família da minha mãe era a pior família da rua. E aí eu lembro da palavra que ele fala: não, vem para Jesus, Deus vai mudar a sua história, vai mudar a história dos seus filhos. E aí a gente começamos a cumprir essa promessa que Deus tinha na vida da minha mãe, né? Minha mãe começou a buscar de Deus, Amém. aí minhas irmãs logo foi, né? Foi primeiro. Aí as minhas irmãs apresentou Jesus para nós também. No começo foi muito assim, tive muita resistência até chegar no ponto, chegar no fundo do poço, né? Aí, mas quando eu cheguei no fundo do poço, que eu te falei que eu estava sentado na esquina, aí eu já estava naquele estágio de, me dá R$ 1 aí para beber um. Aí as palavras eram aquelas, vai trabalhar, vagabundo, dá uma hora dessa pedindo na rua. E, tipo assim, um período foi muito difícil, sabe? Eu lembro que a Lázara teve que trabalhar de mototáxi para sustentar a casa com os meninos. Mas para honra e glória de Deus, assim, eu aceitei o chamado, eu entendi naquele dia que eu precisava de algo. E assim, sabe, eu já tinha conquistado algo já, né? Nesse período, Deus mudou minha história. Eu cheguei trabalhando no Magazine Luiza por 10 anos, né? Entrei como pintor, saí como gerente de expansão numa empresa terceirizada. Depois eu trabalhei no Santander Real. Então eu criei algumas experiências, eu rodei muito no Brasil, tive muitos livramentos de morte, né? Tipo assim, livramento no extremo. Já tive
uns 2 revólver na cabeça, um na boca. Nessa época de viajar muito, de cidade em cidade, a gente sempre encontrava com os povo louco, né? Eu lembro que uma vez eu estava em Nova Friburgo, teve um desastre ecológico lá, morreu 1.350 pessoas. Então, aconteceu à noite, 10 horas da manhã, Deslizamento. foi deslizamento de terra. E aí, às 10 da manhã, eu fui embora, estava morando na Baixada Santista, que eu trabalhava nesse setor, meu setor era a região Serrano do Rio e Baixada Santista. Mas assim, voltando aqui atrás, num reencontro com Deus. Eu lembro que um amigo meu me apresentou, cara, falou, ele vivia na mesma vida que eu, mas foi primeiro. Aí um dia ele chegou e falou, João, deixa eu te falar um negócio. Fui numa igreja, conheci um cara lá, o cara tem uma palavra. E aí onde que eu falei, não, não tem mais jeito não, vou ter que ir. Aí eu, por decisão própria, eu falei, eu preciso de buscar de Deus. Eu lembro que eu comecei a buscar Deus nas madrugadas, mas eu ia meio tonto mesmo, sabe? Tomava uma e ia, Uhum. comecei a orar de madrugada. Mas assim, sabe Foi um quando vai por mim? processo, Foi um foi um processo. processo, Foi porque tem muito muita difícil. gente que está assistindo aí que pode achar assim, ah, mas eu tento sair do vício, eu tento sair desse vício e eu vou para a igreja e nada acontece, mas é permanecer na fé, né? É permanecer em fé, permanecer na caminhada. Que Deus pode fazer de uma hora para outra, ele pode vir arrancar, ele pode, mas ele tem um processo também, né? É, Tem um, tem um, tem um buscar, né? processo é perseverança, né? Eu lembro que nesse período eu lembro que que o antecedente antes disso tudo aí eu fui pro AA, né? Alcoólicos Anônimos. Eu lembro que a Lázaro foi a primeira mulher a frequentar uma reunião do AA junto com os homens. Por quê? Porque senão eu não Se ia. você não ia. A sabedoria É, dela é, ali do seu lado, ali, é, de saber que se ela não fosse, bom, meu marido não vai, ela não então, vai. importância de estar do lado É. nesse. E ela caminhou comigo ali nas reuniões e ela não desistiu. Ó, gente, para quem não sabe, só cortando o João aqui um pouco, a Lázaro já teve aqui no programa. Se você quiser ver e assistir, é muito forte o testemunho da Lázaro. Chega uma parte que ela fala que comia lixo. Ela tirava o bicho do lixo para comer. Então vai lá, gente, olha esse testemunho que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Procure aí no nosso canal que vocês vão achar. Então, mas essa parte da Lázara, eu também estava com ela, assim, por exemplo, eu lembro que um dia nós dormimos na Praça da Matriz. Achei que nós dormimos lá, não tinha onde dormir. A gente morava com a minha mãe, tive um problema familiar, a gente teve que dormir na praça, não tinha como, outro lugar pra gente dormir, mas a importância de um casal estar unido, né? A união de um casal, né? Então hoje, assim, eu devo muito a Deus, mas eu devo também a Lázaro, que perseverou comigo, não me desanimou, né? Não desanimou de mim, buscou primeiro. Eu lembro que a Lázaro foi para a igreja uns 5 anos antes de mim. E ali ela ficava orando ali, né? Orando, buscando de Deus. E Tem eu, gente que com um mês já tá é, desistindo já do estava assistindo o casamento, né? casamento. Tem gente que, ah, mas eu tô orando tem um mês e nada acontece. É. Tem gente que espera 5 anos, 10 anos, 15 anos. E o mais importante de tudo é que, assim, dá uma dica para os. Às vezes, o casal, às vezes, está com um problema no relacionamento, sempre a mulher busca primeiro. E aí a importância de um homem, do marido na relação, entender o que, que a mulher está buscando. Porque eu lembro quando a Lázaro começou a buscar de Deus, orando pela minha vida e pela vida da minha família, e aí eu, naquele período da ignorância, e ainda bebendo, então eu, assim, eu dificultava muito a vida da Lázaro em buscar a Deus, porque ela não podia ir de carro, que eu Sei, não deixava ela ir de carro, ela tinha que ir de a pé. Eu falava que ela estava andando com o pastor. eu sei. A E assim, gente. aquelas coisas da ignorância mesmo. Aham. E aí, mas quando eu entendi que era buscar de Deus, demorou um período muito grande para eu poder posicionar, acho que uns 5 anos. Né? E aí, quando eu posicionei, aí a Lázaro posicionou junto, a gente começou a caminhar junto. E aí Deus começou a mudar a nossa história, porque aí já Já, mudou, já era a minha já não era a história, sua história nem a dela, era a era a nossa, nossa né? história, a história minha e da Lázaro, E assim, o né. quanto que a gente, eu fico vendo você falando, e eu fico, tô pensando, você falando, e eu tô pensando nos seus filhos. Porque essa posição de vocês gera e gerou um impacto muito grande na vida do filho de vocês. Vocês têm essa noção de. Porque, assim, talvez se você não tivesse tomado essa atitude de entregar sua vida para Jesus, de caminhar junto com a sua esposa, talvez o seu filho hoje não estaria como está, aos pés do Senhor, e suas filhas servindo ao Senhor. Então, assim, quanto que é importante a gente tomar essa atitude de quebrar esses ciclos que vem na nossa vida, né? Da gente fazer tudo novo dali para frente. Olha, se eu não recebi isso, eu quero que minha filha receba. Se eu não tiver oportunidade,
eu quero que a minha filha tenha. Se não profetizaram na minha vida, eu quero profetizar na vida do meu filho. Então isso é importante demais, não só na sua vida, mas o impacto que vai gerar nessa geração que vem aí. Isso é muito importante, posicionamento dos pais na vida dos filhos, né? Na busca da palavra, na apresentação do evangelho aos filhos. Isso é muito importante, porque é o que vai dar seguimento, que vai mudar a história da tua família, realmente que vai transformar a história da tua família, é através do posicionamento em Cristo Jesus, né? É Porque o verdade. que que eu vejo? Eu vejo que quando eu me posicionei em Cristo, onde a gente começamos a caminhar ali numa A vida palavra cristã, fala, né? Ensina teu filho no caminho que ele caminho, deve andar. E não o caminho. Você não vai o caminho. ensinando ele caminhando junto com ele. Com ele. E aí que eu comecei a ver, assim, sabe, a transformação do que Deus, assim, começou a fazer na nossa vida. E, assim, as primeiras coisas que Deus muda na nossa história é que Deus acrescenta pessoas maravilhosas na nossa vida, no meio da nossa caminhada, né? Nessa caminhada, toda nessa caminhada cristã, de transformação de vida, de transformação, de mudança de pensamento, porque assim, a gente tem que ir para Jesus, mas a gente também tem que estar com a mente aberta para poder mudar a nossa mente em questão de tudo que Deus quer fazer na nossa vida, né? Por quê? Porque o maior pregador da história, que foi Jesus, ele pregava o quê? O sonho dele era que tivesse transformação de mente e pensamento, né? Jesus pregava metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Se Renovação. eu era ruim, que agora eu não seja mais ruim, Se eu né? roubava, Se agora tem roubava, que agora eu dar. não roubo mais, né? E assim por diante. Aí Deus vai mudando a história da gente nesse ponto da visão, né? Da visão do cristianismo, da visão do que a gente busca a Deus, e vai transformando o nosso coração de glória em glória em amor, em sabedoria, em saber, nossa, tudo aquilo que eu passei, o que que eu vou fazer com tudo que eu passei? Aí a gente vai olhando o quê? Às vezes você passa por momentos muito difíceis, dá vontade de desistir? Dá. Mas se você perseverar em Cristo Jesus e entender o que que é exercer a fé, Rafael, você vai sair de cada luta cada vez mais forte, Verdade. né? E aí, É porque o pessoal acha assim, ah, então pronto, então agora aceitou Jesus, agora então não, vai viver num palácio, não vai ter problema nenhum, não, nada vai abalar ele. pelo contrário, pelo contrário. Pelo contrário, nesse momento de mudança de vida, quando a gente firmamos nosso pé, nossa estaca em Cristo Jesus, nós tivemos muitos problemas, mas muitos problemas. Eu lembro que a gente tentamos vários negócios, tivemos várias vezes a gente tivemos problema nos negócios, não deu certo, né? Eu, tipo assim, só que eu já tive muitas glórias também, tipo assim, né? Imagina lá, você vê, ó, contei minha história, um menino que foi resgatado, né? Criado por uma família que adotou de amor por coração, Ou né? na rua. Morou na rua, dormiu na praça, ex-catador de papelão. Mas aí Deus também foi mudando a história. Chegou um período que a gente teve a oportunidade de ter um escritório na melhor rua de Passo, né? Tinha um escritório na Avenida Antônio Carlos, né? A gente tinha um escritório imobiliário, a construtora imobiliária, onde a gente tivemos muito sucesso, né? Por algum motivo não deu certo, né? A gente tinha sociedade, teve um momento que a gente tivemos que separar, né? E foi um momento que eu passei muita dificuldade, sabe? Mas muita dificuldade. Perseveramos. E assim, eu e o Mesalazar, nós tivemos muitos cumprimentos da palavra do Senhor sobre a nossa vida. E aí a gente, nesse período de dificuldade, a gente lembramos de uma profecia que Deus tinha falado. Usou uma pastora para falar a palavra, falou, Lázaro, seu irmão João a família de vocês vão passar um vento muito forte. Mas Deus vai preparar pessoas para estar cuidando de vocês, mesmo que não seja pessoas que servem a Deus. Às vezes pode ser pessoas de outra denominação, né? E aí eu lembro que Deus preparou um cara maravilhoso, um cara que foi fundamental tipo assim, na minha recuperação financeira, para dar um norte na nossa vida. Eu já era cristão com uma dificuldade imensa assim, financeira para reorganizar a nossa vida novamente. Eu lembro que eu estava num período de depressão, uns 4 meses depressivo, tinha perdido todos os nossos recursos financeiros nessa empresa. E eu lembro que Foi um mentor, foi foi um como se fosse mentor, um mentor ali naquela área para você. isso, esse Eu cara, tava, eu tava conversando com a minha esposa hoje, falando que não há vergonha nenhuma em a gente não saber.
É verdade. Talvez eu não sei como lidar com finanças, como lidar com essa parte administrativa de uma empresa, mas a vergonha em você não procurar quem sabe. Não procurar quem sabe, né? Você não saber não tem problema, mas É, procurar quem sabe que tem, procurar quem você sabe, tem que procurar. é. E E aí é o aí, que você está falando, e você foi à procura, Deus colocou essa pessoa é, no seu caminho. e aí, assim, eu lembro que eu vi Deus cumprindo ali, sabe, Rafael? Assim, o cuidado de Deus quando a gente posiciona em Deus, sabe? Em Cristo Jesus. Eu lembro que no meio de uma depressão, esse cara me chamou para fazer uma avaliação para ele. Eu não fazia avaliação de jeito nenhum, porque eu tinha um período de muita abundância financeira e acaba que a gente não tinha muita sabedoria ainda, a gente acaba que a gente sobe um pouquinho, sabe, para a mente. E aí, naquele período ali de escassez financeira ali que a gente estava, esse cara me chamou para fazer uma avaliação e ninguém que mexe com os corretores, ninguém quer fazer avaliação, porque avaliação você não cobra nada. Se vender, você vai ganhar, então ninguém quer perder muito tempo com isso. Eu lembro que eu gastei bastante tempo para fazer essa avaliação. Eu esperei esse empresário da cidade uns 40 minutos, até chegar ao ponto de eu perguntar para a secretária dele se ele ia demorar mais um pouco. Aí, ela, não, espera mais um minutinho que ele tá vindo aqui. Aí eu lembro, para surpresa, quando eu fiz essa avaliação do imóvel, aí isso aí pra você ver como é que você vê a mão de Deus. Eu tinha alguns contratos para executar, mas a gente não tinha dinheiro, né? Tava, sabe, tinha fechado o escritório. Eu lembro que eu fiz essa avaliação e esse empresário, ele virou e falou assim: Ah, mas eu não sei por quê, mas eu queria pegar o dinheiro desse terreno, eu queria te dar ele para você começar o negócio novamente. Eu lembro assim, falei, nossa, isso é muito de Deus. E aí ele falou, não, constrói essa casa para mim, para minha. Tô com a funcionária lá. Eu falei, não, mano, não tem recurso. Ele falou, não, eu vou pegar o dinheiro desse terreno, vou te dar ele. Ela tem mais uma quantia lá, eu vou te passar esses valores. Aí eu lembro que eu recomecei minha vida ali de novo, sabe? E aí Como é comecei que com ele, Deus faz, né? como é que Deus faz. E aí eu comecei a caminhar com esse cara. Pessoal, pô, É, eu fico conversando comigo com a minha esposa, assim, a gente conversa muito e a gente fica falando, né? A gente não tá nem aí para saber como que vai ser feito. como que vai ser A feito? gente sabe que vai ser feito por ele. Ser É feito por porque tem ele. muita gente que olha para a situação e acha que tá impossível. E de fato é aí que Deus entra, né? Deus trabalha no impossível. Trabalha no Porque impossível. se fosse fácil, palpável, a gente mesmo fazia, A né? gente mesmo Então fazia. Deus entra quando a conta tá negativa, que tava lá, quando tá menos 100 mil, e ele vem, faz, ele vem e pega o recurso e supre um recurso de uma maneira sobrenatural, que é o que ele Sobrenatural. faz, né? Não é, eu vou vender o meu carro, vou conseguir um dinheiro, isso o humano faz, É humano né? faz. Mas uma pessoa vir e te abençoar, sem mesmo saber se vai dar certo ou não, é algo sobrenatural, é algo de Deus, é o cuidado de Deus com a gente ali, né? E aí o mais impressionante de tudo é que a gente vai vendo as promessas de Deus se cumprindo sobre a nossa vida. Eu lembro que, e aí, passado um período, eu já rolando já na parceria com esse cara, porque gerou uma gratidão no meu coração, sabe? Aí eu tinha outros empreendimentos para fazer. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte: nada mais justo, eu tenho outras coisas para fazer. Com esse recurso dá para a gente tocar outras coisas. E a gente começamos ali a fazer outras coisas. E esse empresário, ele pegou parte dos seus recursos e ainda montou uma outra empresa aí, que foi onde que eu entrei no ramo do material de construção. Eu lembro que a gente montamos uma empresa que chama Coluna Construção e colocou esse recurso, né? Foi meu primeiro comércio, assim, no ramo de venda de material de construção. E aí, logo, pouco depois, eu lembro que um dia ele me pediu para buscar algumas verduras no empreendimento de um amigo meu, e aí ele fazia umas doações. Eu fui esse dia comprar, peguei algumas caixas de verdura e, para minha surpresa, era para levar lá na Associação Santa Joana d'Arc, que é uma associação espírita. E quando eu descobri, o cara era presidente dessa associação espírita, que chama Santa Joana Uhum. d'Arc. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, não, eu não vou preocupar, porque tinha sido profetizado já na vida da minha esposa. Aí você vê como é que Deus é maravilhoso, né? Porque Deus tinha falado dessa forma. Deus vai. Aí eu lembro que essa pastora falou, Lázaro, Deus vai levantar, nem que for um espírito. Uhum. Mas você não vai passar no vale sozinho. E aí nós começamos ali a nossa recuperação financeira. E ali a gente começamos a trabalhar, trabalhamos duro, sabe? Mas muito duro, mas perseverante em Deus. Eu lembro que a grandeza, Deus é tão grande, Rafael,
Eu vou te falar a verdade, eu senti assim, sabe, a primeira dor da perca ali, tá fechando o escritório, tá vendendo os móveis ali do escritório, isso aí foi muito doído pra mim. Mas uma coisa que foi, tipo assim, fundamental na minha vida, foi o amor de Deus pela minha vida. Foi até o contrário, né, porque o meu amor que eu tinha por Deus não era o suficiente para poder passar por esse momento sozinho. Mas o amor de Deus sobre a minha vida foi suficiente. Eu lembro que a graça de Deus foi tão grande que assim, Deus me fortaleceu tanto naquele momento que eu falei, Deus, o Senhor pode tirar tudo. Só não me tira essa, essa, Presença. essa oportunidade de servir a Deus, sabe? Eu nunca tinha pensado que eu ia chegar em algum lugar na vida, né? Minha preocupação não era essa, mas a minha preocupação era ter minha integridade cristã, sabe? Poder ter o direito de adorar, levantar a mão e adorar a Deus. E aí, sabe, Quem tá fora não entende, né? quem tá fora não Só, entende. só tem que passar para É, sentir, cara. É algo é, que é, eu também venho de uma vida muito bagunçada lá atrás e amigos, né? Amigos é. que, quando você se posiciona em Cristo, muitos Sobe tudo. somem tudo. Então, assim, não eram verdadeiros amigos, né? Porque amigo independente da sua posição, ele tá Verdade. ali. É, Evidentemente, você já não, já as coisas que os amigos antigos praticavam, você já não pratica mais, então já fica meio que incompatível de estar compartilho. juntos, mas eh, eu recebo mensagens, às vezes, através do Instagram ou do WhatsApp, de pessoas, amigos de boteco, na época que a gente andava em boteco, e pedindo oração, cara. Então, assim, as pessoas. E eu fico vendo isso, eu falo, cara, esse cara, ele tá botando fé em Cristo, através da sua vida. É, Sabia que tem muita gente que acredita em Cristo através da sua vida, porque te conheciam antes, conheciam o Rafael antes e agora eles veem outro Rafael. Eles é, conheciam o Rafael que praticava práticas abomináveis aos olhos. E hoje eles conhecem o Rafael que leva a palavra do Senhor. Então, assim, eles te respeitam, respeitam a Cristo através de você. É é. uma forma, talvez inconsciente de crer, De de ter crer, fé né? em Cristo através da sua vida. E aí eu recebo uma mensagem um dia e tal, e o cara falou assim: ora por mim, tô precisando muito da sua oração. Eu, pô, mas eu nunca preguei para ele. O cara mora longe de mim e tal. A gente éramos amigos, morava na cidade, e eu fui embora e tal. E aí aceitei Jesus, aí fui ter minha vida com Cristo. E ele passou a me acompanhar pela internet. E mesmo de longe ele conseguiu ver, porque ele me conhecia, ele conhecia o antigo Rafael. Então ele viu que realmente tinha uma mudança ali. O cara se fez, ele deve ter pensado na cabeça dele, se fez com o Rafael, faz comigo também, entendeu? Verdade. Não, a importância do posicionamento em Cristo Jesus, né? Tipo assim, eu, em tudo que passou, eu tive, até hoje, nós somos muito abençoados, Rafael, na questão do nosso posicionamento em Cristo. Nós já passamos muitas crises, muitas dificuldades, e assim, a gente nunca pensamos em desistir de Deus, né? E, assim, o que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família é algo sobrenatural, né? Igual eu estava te falando. É, tantas maravilhas eu vivi, assim, de providência de Deus, porque servir a Deus quando tudo tá tudo bom é muito fácil, dura quando dá muito errado as coisas. E aí, quando a gente tem a nossa identidade em Cristo, né, a gente não está muito preocupado, né, se a sua vida vai dar certo, porque a gente também já tem que ter uma coisa na sua vida também. Você serve a Deus? Você está servindo a Deus? Mas por que que você serve a Deus? É porque Deus mudou a sua história, na sua jeito de pensar, o seu coração em amor às coisas de Deus, em amor ao próximo, ou serve a Deus porque Deus tem algo para te dar? E Tem muita aí, gente que é, procura a bênção e não o abençoador, né? e aí quando você chega no estágio que você está servindo a Deus, está na igreja, e se você vai à troca de bênção, se não tem bênção, você vai desistir. É o que É acontece o que muitas acontece vezes. muitas vezes, É né? como se fosse uma barganha, eu tô ali E, procurando, se não é. chegar eu tô metendo o pé. Então, como para a honra e a glória de Deus, a gente foi para Jesus porque nós queria faz Queria esse realmente uma chazinho aqui, tá? mudança. Chazinho aqui tá Tá chato, tá? maravilhoso, tá? Café, Maravilhoso. café aqui em casa é mais fraco. Mas tá muito bom. Sem açúcar, eu parei com açúcar uns dias, né? Agora tá. Mas igual eu tava te falando, se eu servisse a Deus em troca de bênção, eu já tinha abandonado o evangelho, né?
E aí, hoje, para honra e glória de Deus, Deus tem abençoado, nossa, muitas coisas. Hoje, as pessoas que cresceu comigo, pessoas que me viu naquela época de noitada, pessoas que viveu comigo naquele período de vício, de bebida, né, de uso de droga, né, assim, foi muitas coisas que eu passei naquele período, assim, eh, período de noitada, de tocar na noite, amanhecer. As pessoas olham para a gente e falam: "Nossa", né. Aí tem umas pessoas que até já, né, pensa que a gente já é pastor, que é isso, porque a Isso, mudança é tão é verdade. radical, Aham, sabe. é verdade. E E assim aí como não tem muito conhecimento, às co vezes, é, né: "Ô pastor é, João!" pastor João, é. Mas assim, Amém. amém, né, recebe aí o dia, nós vamos chegar lá. Mas assim, o que que eu vejo? Eu vejo que, eh, quando a gente está servindo a Deus de verdade, então não tem, se Deus fazer na tua vida algo extraordinário, né, financeiro, você vai receber, vai ser bênção demais, né. Mas se Deus não fazer também, Ele continua sendo ele vai Deus. continua sendo Deus, né. E o maior propósito de Deus é servir a Deus e causar essa transformação que Deus fez na vida do próximo, né. Tipo assim, quantas bênçãos que eu recebi na minha vida, qual que foi a maior bênção da minha vida? Ó, eu recebi cura, recebi o cuidado de Deus, porque Deus levantou um homem, uma mulher, uma Foi família transformado. para ajudar a transformar a minha história, né. Nessa temporada de transformação dos 7 anos até eu aceitar Jesus, que demorou uma temporada para voltar, hein, Rafael. Hoje vai fazer 14 anos que a gente serve a Deus, assim, na Amém. intensidade, então, Glória tipo a assim, Deus. né, se eu pegar lá dos 7 anos, né, vamos pegar, tipo assim, foi mais ou menos em torno de 30 anos, 32 anos fora Na da luta, né. presença de Deus, né, tentando lutar com as próprias mãos até voltar à identidade que Deus tinha para nossa vida. Deus é Deus é misericordioso, né. misericordioso. E aí quando eu vi Deus fazendo as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, porque assim, uma coisa é eu andar sozinho, conquistar algo, é sem Deus. E outra coisa é eu começar a conquistar as coisas do zero com Deus, né. E aí eu lembro um período que todo mundo falava: "Ih, agora o João não vai virar mais nada não. Já tinha Fechou o escritório, já tinham desacreditado, já já tinham acabou, agora não dá mais nada". E aí que eu vejo, eu falo: "Nossa, como que Deus é maravilhoso, eu não sei aonde que eu tirei tanta força, tanta fé para poder, perseverar em Cristo", sabe. E aí, assim, foi um período que eu mais busquei de Deus, porque eu chorava todo dia, mas eu chorava aos pés do Senhor, ali eu chorava, ali eu clamava a Deus, e ali eu vi Deus começando a transformar minha vida através, assim, daquela luta. E aí eu lembro, assim, hoje, assim, o que que eu posso tirar disso tudo? Falo: "Nossa, Deus, como é que o Senhor é tremendo. Se eu não tivesse passado tudo aquilo que eu passei naquele momento, mesmo depois de conhecer a Cristo, eu não teria verdade. aguentado as crises que eu vivi depois". Porque depois, logo depois, eu vivi outras crises. Sim. Vivi Estava muitas sendo crises, aliás, você estava sendo preparado, sendo preparado, preparado. né. E a gente costuma falar, né, que a gente fala muito isso, que até minha esposa tem um livro e o título do livro o subtítulo é "A sua dor é seu maior presente". Por que a sua dor é seu maior presente? É isso que você falou. Olha essas dores que você passou, mas hoje ela é um presente na vida de muitas pessoas, na sua vida e de muitas pessoas, porque hoje você tem autoridade para falar sobre o que você passou. Eu vejo, estava você falando aqui dessa dificuldade que você teve de chegar a dormir na praça. Olha o que é que Deus fez. Deus te coloca como líder do Ministério de Ação Social da Igreja Batista da Lagoinha. Uma igreja que é muito relevante, eu sei porque eu estou dentro e vejo tudo. Glória a Deus Uma por isso, igreja velho. que ela é uma igreja que assiste diversas e diversas famílias dentro da comunidade, não é dentro da igreja, é dentro da comunidade. Inclusive, Não tem Rafael, nada a ver com a gente não está ali para abençoar só as pessoas da igreja, mas toda uma comunidade. E você está à frente disso, olha para você ver. O tato, como é que é? Você passou, eu creio que você entra em casas de extrema pobreza, uma pobreza, e realmente. você já passou por isso. Então você sabe a dor que aquela pessoa está sentindo. Você É, sabe que aquela pessoa está precisando de um alimento, verdade. não só um alimento espiritual, né? Mas também um alimento físico, um pão, É, não é verdade? é, E a palavra de Deus fala isso em Tiago, que se você tem que ter fé, mas você tem que ter prática também. Se é. você vê uma pessoa precisando de roupa e de comida, se você não ajuda, de nada adianta. É verdade. Mas assim, eu vejo como isso é muito interessante. Eu vejo assim, na dificuldade que eu passei é onde Deus me colocou, né? Desde pequeno, uma família muito carente, igual nós falamos no começo.
E aí eu vejo assim a grandeza de Deus, né? Deus vai preparando algo, vai preparando a gente para viver aquilo que Deus chamou para fazer. Né? E hoje, igual você falou, a Igreja Batista da Lagoinha de Passos, uma igreja relevante em Passos. No ministério que eu sirvo, da ação social, fora do louvor, o ano passado nós assistimos mais de 500 pessoas no ano. Olha Se pra você você ver. fazer uma base aí, dá uma Sim. base aí de mais de 4 famílias, assistida todos os dias, né, independente se é da igreja ou não. Então, assim, uma igreja que tem sido relevante, né, junto com todo um pessoal que a gente tem Tem também muito empresário que é, ajuda, tem muita é, gente que doa cesta básica, que os ajuda a os gente lá, irmãos né. estão doando ali, né, e E o já tá pessoal também que faz um trabalho também, sendo do mercado, que isso é muito importante, tem ajudado muito para nas portas do suprir mercado, é, né, tá ali sempre tá pedindo um alimento não perecível, que no é, final é transformado em cesta básica e distribuído para isso. as famílias. Isso é muito Aliás, a gente gratificante precisa para mim, né. divulgar mais essas coisas, a gente precisa fazer com que chegue a mais pessoas, né, para que É. toque mais pessoas e que mais pessoas ajudem também, Para que a gente também alcance mais pessoas porque também, muita né. gente não sabe desse trabalho. Então a É, gente precisa realmente divulgar mais, tá, uma divulgação, eh, bem ampla sobre isso aí. Eu creio é. que vai aumentar muito mais gente ajudando, em nome de Jesus. Nós precisamos mesmo da ajuda desse pessoal para a gente estar alcançando mais pessoas, mais vidas através, assim, dessa ação de, É, matar a fome das pessoas primeiro, né, porque para a gente o incrível disso tudo aí da ação social, é que a gente leva a cesta básica, assim, mas o intuito de levar a cesta básica, além de levar a palavra de Deus, é também ajudar essa pessoa, encaminhar essa pessoa para uma mudança de vida, porque também, Rafael, não adianta a gente só levar a assistir a cesta vida básica. toda e ficar naquilo ali. Você quer É, realmente uma mudança da vida da mudança, pessoa. é chegar lá, assim, através do nosso testemunho, a gente tem, né, visitado casas que as pessoas às vezes chegam lá e falam: "Nossa, não dá, eu não consigo romper, minhas coisas não dá certo". E aí a gente começa a falar o nosso testemunho, né, quando a Lázaro fala assim: "Não, mas se você perseverar, há um caminho", né, e a gente sempre fala, às vezes a pessoa fala assim, ó: eles vêm e traz a cesta básica, mas quer pregar para a gente, quer que a gente vá na igreja, mas o intuito de fazer o convite para levar para a igreja É a é para mudança, né, poder ser cuidado de é a perto, mudança. Rafael. Imagina para você ver, a gente vai assistir uma pessoa, encaminha uma pessoa, você também é líder de célula, né, Rafael? Sou, Você com a Emily, né? Vamos dar um somos. exemplo. Eu assisto uma família e eu encaminho essa família para o seu GC, onde você lidera. Ali essa família vai ser cuidada de perto, porque ali você vai acompanhar, você vai ver qual que é a necessidade da família, se ela está precisando de um emprego, se ela está no emprego, por que que ela não dá certo no emprego? E aí você vai começar a cuidar de perto ali, aconselhando, né, assistindo ela ali no alimento, mas também no alimento espiritual, ajudando a orar com essa pessoa, cuidando de perto e também direcionando essa pessoa para ela poder ter um sucesso financeiro também, né? Com Porque certeza. assim, eh, não tem um outro meio de mudar a história de uma pessoa, a não ser caminhar com essa pessoa. Então, como que a gente consegue caminhar? Trazendo essa pessoa para perto da gente. A gente tem visto pessoas que tá tendo a vida transformada através dessa ação social. Amém. Pessoas que às vezes viviam um período, tipo assim, sendo assistido pela ação social da igreja, mas que depois essa pessoa conseguiu conquistar, né, comprou carro, mudou a história Glória a dela. Deus. E aí, hoje tem pessoas que estão Ajudam, né. ingressadas no ministério, nosso ministério, de alguns Recebiam ministérios da igreja. ajuda e hoje ajudam. Hoje ajuda, né. Pessoas que estão na posição hoje de ajudar, pessoas que estão bem financeiramente, bem espiritualmente, né, aceitou Jesus, está vivendo uma vida com Cristo e está até pessoas que têm até ministério na igreja. Então esse é o intuito da ação social da igreja, é mudar, levar realmente uma esperança, né. Porque às vezes quando uma pessoa chega lá, fala: "Nossa, eu não aguento mais", chega lá: "Não, meu marido é isso, meu marido é aquilo", aí ela tem sempre uma palavra: "Mas olha aqui o João, alcoólatra, pedinte, né, aceitou Jesus, firmou ali, né, perseverou em Cristo", né, e a gente conta essa história, a gente vê essa história, tipo assim, a gente oferece essa oportunidade da pessoa ter uma mudança de vida, né, igual a gente sempre fala assim: "Ó, nossa, eu e mais a Lázaro somos muito abençoados por receber essa oportunidade de estar servindo a Deus na igreja que a gente serve", né. Hoje nós temos um pastor que é maravilhoso, pastor Pierre com a pastora Du. Manda um abraço, pastor Um Pierre. abraço aí, pastor Pierre, pastora Du. Nós amamos a vida de vocês, viu? Amém. Estamos juntos aí nessa caminhada. E aí, o que que eu vejo? Eu vejo assim, quando você tem um direcionamento pastoral,
né? Igual nós tivemos um pastor que cuidou realmente da gente, assim, pegou a gente assim, numa situação muito difícil quando nós chegamos na igreja, uma dificuldade muito grande. E aí ele ajudou a cuidar da gente ali, direcionar, faz isso, faz aquilo, nós vamos estar orando, nós vamos estar ajudando. E aí com essa caminhada junto com o pastor, junto com os irmãos da igreja, aqueles que ajudaram a cuidar da gente também. Deus, ele mudou a nossa história. Você vê, aponta assim, você pega lá uma mulher que comia do lixo, pega um cara que era escutador de papel alcoólatra, usuário de droga, alcoólatra, pedinte. E aí Deus coloca a graça da gente formar 2 filhos. Hoje eu tenho 2 filhos formados, para honra e a glória de Glória Deus. a A Raíssa Deus. formou, já casou, já mora, até comprou a casa própria dela. Tem um filho, o João. O João, meu menino, é uma benção. Mora em São Paulo, serve numa igreja da UAN, né, onde que o pastor dele é o pastor presidente é o Alessandro Vilas Boas. Serve lá na intercessão, serve no louvor. Então, Ele tipo também assim, toca, não toca? toca. Ele toca na igreja, né? Tipo assim, assim, foi bênção demais. Vai casar com uma menina que é bênção também, que os pais são pastores, Glória a Deus. casa agora em junho, o João. E aí, o que que eu vejo? Eu vejo, assim, Deus mudando a nossa história. Você vê, assim, um catador de papelão, uma mulher que comia do lixo, que dormia na praça, ter oportunidade de formar filhos, né? É só E, Deus, né, que faz e isso, aí né? eu vejo, assim, às vezes as pessoas vê Deus fazendo algo hoje, mas não sabe o tanto que nós gastamos a nossa vida, assim, com Deus, né? A gente plantamos na obra. O sucesso, eu vejo assim, eu tenho uma pessoa, acho que é a Emily, sua esposa, sempre fala isso, que o sucesso é treinável, É. né? Então, às vezes, assim, então, nossa, eu não sei como que eu vou chegar lá, como que eu vou chegar lá? É treinável em tudo, né? Se você persevera em Cristo Jesus, você começa a aprender algo. E você começa a aprender com o irmão, você começa a aprender com o pastor, você começa a aprender com aquele que sabe melhor que você, e ali você começa a treinar isso. E aí a gente ali caminhando com Cristo, Deus colocou pessoas maravilhosas na nossa caminhada, onde essas pessoas serviram de inspiração para a gente. Então a gente começamos a sonhar junto com esse povo, não, eu quero ter um Amém. sonho, Glória a quero formar Deus. meus filhos, né? Eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um carro bom, né? E aí Deus começou a acrescentar na nossa vida. Aí eu vejo hoje, assim, né? Em tudo que eu fiz, assim, eu falo assim, se não fosse Deus, eu não ia aguentar fazer. É assim, tudo que eu fiz, eu fiz debaixo de muita direção de Deus, com muita fé e Não perseverança. tem prazer melhor do que você conquistar alguma coisa sabendo que não foi pela sua força, A minha força. sabia? Nossa, Rafael, Não tem nada melhor no mundo de você saber que você está em algum lugar porque Deus te colocou naquele lugar e não foi você. Que você não teve mérito algum. nenhum. E eu vejo assim de cuidado. O que que é cuidado? Cuidado de Deus é quando Deus eh, coloca pessoas improváveis na sua vida para fazer algo extraordinário, né? Nessa caminhada toda, eu lembro que aí teve alguns processos de a gente de desmembrar as sociedades, aí a gente orando para esse período. Eu lembro que chegou um período que tive outros negócios que não deu certo. E aí eu lembro que teve um período que eu comecei a eu não tinha mais muita coisa para fazer, eu comecei a vender para uma empresa terceirizada. E aí eu lembro que Deus colocou um empresário muito forte na minha vida e ele acreditou em mim. É um cara que era de fora, Flávio Donizete Castro, um cara maravilhoso, me ajudou muito, acreditou em mim, confia até hoje, é meu parceiro. E aí eu lembro que eu trabalhei de vendedor para ele, trabalhei em outras empresas vendendo, eu vendia laje, vendia tijolo, vendia laje. E aí eu lembro que tem um período muito difícil, eu ganhava R$ 1 no metro da laje com esse cara. Aí eu chegou num período, eu falei, não, não dá mais. Eu vendia 1.000 metros, dava R$ 1.000 por mês. Então tinha, nossa, muito difícil. E aí eu orei a Deus. Falei, Deus, nossa, passando por uma luta, quanto tempo nessa luta, não consigo sair disso. Eu estava muito endividado, então todo dia que eu ganhava eu tinha que pagar. Eu fui parcelando minha dívida, R$ 100 por mês para um, 200 para outra, dificuldade. E aí eu orei a Deus, Deus falou, não, monta pra você, tenta que dá certo. Mas como é que você vai montar um negócio? Não tem dinheiro, tá tudo com a vida arrebentada. Aí eu lembro que eu comprei uma fábrica falida. Comprei na confiança mesmo. Cheguei no cara, não vende pra mim, te passo o cheque, você me dá um prazinho. E aí eu lembro até hoje, foi dessa forma mesmo. Comprei uma fábrica falida. E tinha um cara que devia um dinheiro.
Falei, nossa, João, não tenho esse dinheiro para te pagar. Você não quer pegar essa bitorneira? Nossa, eu ia bitorneira. Falei, não, bitorneira é tudo velho, não tem motor. Eu falei, mas é o início é assim mesmo. Peguei essa bitorneira velha do cara e eu mesmo fui soldando, reformando. Eu lembro que uns 3 passou, nossa, João, essa bitorneira sua aí. Já joguei umas 3 fora. Mas assim, sabe quando você nada te A bala. abala a sua fé? E assim, as pessoas não enxergavam nada, sabe? Eu sempre falava, não, Deus tem algo muito maior, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus está nesse negócio. E eu lembro que foi pela fé mesmo. Montei esse negocinho lá e comprei, tipo assim, comecei, aluguei um barracão, chamei esse amigo meu lá para olhar, o Flávio. Eu olhei, não, Flávio, o que que você acha? Animadinho, pensando que ele ia falar que ia dar certo. Ele, nossa, João, você é doido, você vai dar um tiro no pé, essa rua não passa ninguém. Só que é o que eu te falo, quando a gente acredita em Deus, as pessoas, a gente tem a visão sobre as coisas, o que Deus vai fazer na nossa vida, é só a gente que sabe que, tipo assim, olhar da fé, você sabe o que vai acontecer. Às vezes as pessoas que estão do lado não estão entendendo nada. E eu lembro que eu falei assim, não, mas essa rua não passa ninguém, mas vai ser tão bom que se eu tiver um lugar que passa muita gente, eu não vou dar conta, porque eu sei o que que Deus vai fazer. E ali Deus começou entrar com providência, assim, nós vivemos muito milagre nesse período, sabe? Eu falo assim, servir a Deus é bom demais que você vê a É. mão de Deus fazendo as coisas. Eu lembro que eu comecei com essa fábrica sem nada, pouquinha coisa, comprei 30 treliças, comecei. Deus pôs a mão na primeira semana, eu vendi tudo. Eu falei, nossa, agora eu preciso de recurso, né? Eu não tenho recurso, como é que eu vou produzir? Aí eu lembro que eu estava num supermercado, eu com meu filho, o João, aí o João já estava na caminhada missionária, tinha passado pelo Jocum, já estava preparado para ir embora. Eu lembro até hoje. Eu falei assim: nossa, pai, recebi uma notificação aqui de um banco, me ofereceu, eu lembro até hoje, R$ 10.000. O senhor quer? Aí você vê, olha o que que é a mão de Deus. Missionário não tem crédito, gente. Não trabalha registrado. Como é que Deus vai mandar um crédito? Um 10 banco vai dar crédito R$ 10.000 para um missionário que não tem carteira assinada. Eu lembro que foi dessa forma. E eu lembro que peguei esse dinheiro emprestado, pagar R$ 800 por mês, e logo depois eu fui fazer uma entrega, e aí Deus colocou na mão. Fiz uma entrega para um cliente, o cliente ficou satisfeito, ele virou do nada, falou assim: nossa, João, sei por quê, mas eu vendi uma casa, tô com dinheiro, cara, eu não sei por quê, mas você não quer um dinheiro emprestado? Eu te dou 1 ano para pagar. E eu precisando dos recursos. Aí você vê a mão de Deus. E ali Deus começou a fazer algo. Ele falou assim: ó, gente, não pode, porque Deus está levantando recursos da onde não existe, né? E aí Deus começou a mudar a história ali nessas. Tipo assim, tudo que eu fiz foi, assim, eu reconheço que foi a mão de Deus, sabe? E aí ali, Rafael, Deus foi movendo naquele lugar que ficou pequeno. Então, assim, aquilo que as pessoas não acreditavam, o olhar da fé, eu sempre tive muita fé em Deus. E eu orava todo dia para que Deus mandasse os recursos, Deus mandasse os funcionários certos, as pessoas certas para trabalhar, e Deus sempre colocou pessoas maravilhosas na minha vida. E aí eu lembro também que, assim, Deus mandou o crescimento, mas mandou uma dificuldade muito grande também. Por quê? Porque aí naquele momento os concorrentes meus, eles usava aquilo que eles tinham contra mim, né? Por exemplo, eu tinha acabado de sair de uma empresa que tinha fechado, estava começando de novo no comércio. Então as pessoas tentavam barrar meu crescimento. Chegava lá para vender um produto, cara, o concorrente vai fazer negócio com o João, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Assim, eu nunca desanimei, sabe? Nunca desanimei. Eu sempre perseverei, eu orava muito a Deus. E aí, você vê o que que é viver milagre de Deus. Eu lembro que um dia um cliente chegou na minha casa, falou: João, vou comprar seu, cara. Vou comprar seu. É, eu quero comprar seu, mas você me garante que você vai me entregar um produto bom? Não, eu te garanto, tal. Eu não entendia isso, porque que o cara estava fazendo aquelas perguntas, mas o cara fechou comigo e a gente fez o trabalho para ele, fabricou a laje, entregou, e eu lembro que a gente terminamos de entregar a laje, à tardezinha, e o cara não esperou outro dia, foi na minha casa. E aí ele virou e falou: João, eu vim aqui te pagar aqui, te agradecer. Eu vim aqui te falar um negócio. Eu só comprei a laje sua porque seu concorrente falou tão mal de você que eu tive curiosidade de comprar. E aí o que que eu aprendi? Cara, quando você serve a Deus, Deus usa o seu inimigo para te abençoar. Por quê? Quando ele estava falando mal,
Eles não estavam sabendo, mas estavam propagando o meu nome. Estavam fazendo a propaganda minha, porque eu não tinha propaganda. Uhum. Ninguém me conhecia. Eu chegava lá, o povo ficou curioso. Nossa, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Eu quero conhecer ele. E aí eu sei que demorou um período, sabe, para as coisas lanchar. Mas aí quando as pessoas conheceram realmente quem era o João, né, que honrava, fazia as coisas, dava certo, e aí Deus mandou que crescimento, né? Amém. Aí eu mudei, né? Assim, em pouco tempo, Deus mandou a gente para um lugar 5 vezes maior de onde que a gente trabalhava. E assim, para honra e glória de Deus, Rafael, Deus tem cuidado de nós, sabe? É Amém. assim, mudamos a nossa história. Nós temos, né? Hoje eu tenho uma empresa chamada Casa da Laje, né? A gente vende laje e vende tijolo. Somos uma Fala aí, empresa. pessoal, como é que faz para contratar seu serviço, qual tipo de serviço que você presta. Deixa aí pra gente deixar aqui embaixo do vídeo. Não, a gente trabalha lá no Distrito Industrial 1, né? Fica lá na rua, Travessa Genaro Joelho, número 100. A gente vende laje, uma laje de ótima qualidade. Temos alguns produtos prontos, né? Que se a pessoa chegar lá, a gente tem algumas coisas prontas entrega. Trabalhamos com projetos, né? A gente lê o projeto certinho, antecipa a compra, fabrica e entrega no prazo. E a gente vende tijolo também. Tem tijolo lá de todo tamanho, toda O qualidade. melhor preço de Passo e região. Ah, não, de preço você pode ter certeza. O que a gente tem lá é preço e qualidade. Preço, qualidade e compromisso, né? Quem tem comprado da gente tem dado um feedback, eles têm dado um feedback de satisfação. Hoje nós somos uma empresa relevante na Deixa seu cidade. telefone também aí. O Quem telefone quiser contratar o serviço. nós vendemos aqui para Passos região, viu? O telefone é 35 99834 8479. Casa da Lars Passos, tá bom? Visita o nosso Instagram também lá. Tá Instagram Casa da Lars Passos. Amém. Então é isso, pessoal. É... Que honra, João. Que honra poder ouvir um pouco do seu compartilhar aí, do que Deus fez na sua vida. Ajuda a edificar a nossa fé, aumentar a nossa fé, saber tudo que você passou, de onde Deus te tirou, onde Ele te colocou. E enquanto você falava, eu preciso te falar isso. Deus estava falando no meu coração. Fala para Ele que Ele vai viver em 5 anos o que Ele não viveu em 50. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Então, muito obrigado, viu? Eu que É agradeço, uma Rafael. honra ter você aqui. A honra Que é Deus toda abençoe tua. sua vida, que onde sua mão tocar seja um local próspero, onde seu pé chegar, que as pessoas vejam que Amém. ali vai um homem de Deus, um servo do Senhor, Amém. alguém que foi mudado porque se permitiu deixar Deus entrar na vida e fazer aquilo que você falou, metanoia, Metanoia, mudança de mudança de mente. mente, Glória a viu? Deus por isso. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tamo Amém. junto. Amém. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um episódio. Se você gostou, compartilha para alguém, compartilha com algum irmão, compartilha com algum amigo, compartilha com um vizinho. Se permita ser esse canal de transmissão de bênção também. Eu creio que você vai estar abençoando quando você está fazendo, enviando, clicando naquele aviãozinho, mandando para alguém. Deixe seu joinha, curte aí pra gente, ajuda a gente a estar levando para mais e mais pessoas essa mensagem, esse projeto que é de Deus, esse projeto que a a missão desse projeto é propagar o nome do Senhor, é tornar o nome dele mais conhecido em cada cantinho, que esse vídeo possa estar chegando nas casas, no quarto, em quem realmente precisa estar edificando a sua fé através dessa história, desse testemunho que o João acabou de falar. Deus abençoe sua vida e fica ligado nas redes sociais, que em breve nós teremos um novo episódio. Deus abençoe e tamo junto. Tamo Valeu, junto. João. Um Valeu, meu abraço. irmão. Tamo Tamo junto. junto.